Aí, boa noite. Como eu botei nos stories a enquete da nossa para fazer a live sobre as 6 leis da autorresponsabilidade, então eu resolvi fazer. Teve bastante pessoas que votaram lá, então vamos lá. O livro que eu li, As 6 Leis da Autorresponsabilidade, é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Esse é um minizinho livro aqui. Tá focando? Comprei na Avon. E ele tem muitos insights bem legal. Boa noite, Raquel! Seja bem-vinda! Me fala se você está escutando bem, se a minha imagem está boa. Talvez seja só eu e você, talvez não, vamos aguardar. Mas eu espero que quem está aqui assistindo, quem for assistir essa live, absorva o máximo de conteúdo que conseguir daquilo que eu vou trazer hoje, porque a gente tem o costume muito de se auto-sabotar, de colocar a culpa nas pessoas, de criticar, de julgar, de fazer coisas que acabam baixando a nossa energia, acabam nos deixando para baixo, sem saber o motivo de muitas das vezes isso acontecer, sem saber o porquê que isso ocorre, colocando a nossa vibração em oscilações. Por quê? Porque você não sabe de onde que vem esse sentimento. Então, o nosso ego é mais fácil, faz com que seja mais fácil a gente colocar a culpa em alguém do que simplesmente aceitar e ser autorresponsável com essa ideia de que tudo que acontece na sua vida, tudo que ocorre no teu momento, tudo aquilo que você atrai, tudo aquilo que você deseja pra você é somente culpa sua. Você tem as consequências daquilo que você cria pra si mesmo. Você cria a tua realidade, você lança para o universo. E antes da gente começar com essas 6 leis, eu gostaria de enfatizar um pouquinho a questão da plantação. Por quê? Porque você vai lá, você começa a plantar, você começa a fazer as coisas, você começa a ter ações, você começa a agir diante do seu propósito, mas as coisas demoram um pouquinho para acontecer ou pode ocorrer totalmente diferente daquilo que você deseja. Eu sempre trago aqui um pouquinho referente ao quadro dos sonhos, a você saber onde você quer chegar, a você saber aonde você deseja estar. De novo, eu me embolei, me falei de novo. Mas saber aonde que você quer, o que você quer fazer da sua vida, você saber as consequências que as suas ações podem ou não te trazer no decorrer da sua vida. E com isso, você ter um entendimento que você pode saber exatamente onde você quer chegar, mas se aquilo que está preparado para você for maior do que aquilo que você espera, pode ter certeza que pode demorar, mas vai vir de uma forma ou outra. Por que eu digo isso? Porque tem a ver com a tua autorresponsabilidade também. Porque você vai estar ali plantando, você vai estar ali colocando a tua energia diante das coisas que você deseja para você e às vezes pode demorar para acontecer. Por quê? Porque até você entender que as coisas podem ou não ocorrer diante daquilo que você deseja, como você deseja, é um processo. Porque às vezes você foca em coisas que não são pra você. E isso acaba atrasando o que realmente é pra você. Então você quer um carro, mas você recebe outro totalmente diferente. Ou o teu processo é mais lento para que isso ocorra. E a tua autorresponsabilidade é você entender que a culpa não é das pessoas por seu erro ou pelas coisas não darem certo. E sim, porque talvez você esteja colocando a tua energia nas coisas erradas, nos pensamentos errados, na forma errada de agir. Então esse livro, ele é maravilhoso. Então ele traz alguns exemplos, inclusive no Poder da Ação, tem alguns trechos desse livro. Ele, por exemplo, fala da autorresponsabilidade de um vendedor, se eu não me engano. Ele falava, reclamava, ele foi me esqueci o nome, num negócio lá do Paulo Vieira. E ele reclamou que as vendas não estavam ocorrendo para ele, que estava vindo para outras pessoas, que estavam vindo para os funcionários novos, que eram mais novos. E o que ele colocou como desculpa? Esses funcionários são novos, eles têm experiência, eles sabem vender, eles estão atualizados e tudo mais. Então eles estão roubando toda a demanda dos meus clientes. Isso está me prejudicando um monte. E o que o Paulo Vieira fez? Ele perguntou, tá, mas você está se especializando para fazer mudança, para fazer diferença na tua vida? Você está fazendo algo diferente para que as coisas ocorram na sua vida? A autorresponsabilidade é somente sua. A responsabilidade de fazer diferente e chegar ao patamar das pessoas que estão aqui menos tempo que você é somente tua. É você que tem que ir atrás dos seus estudos, é você que tem que chegar nas atualidades para você saber vender nos dias de hoje. Porque se você permanece vendendo da mesma forma que pessoas lá atrás vendiam, você não consegue chegar a lugar nenhum, porque já está ultrapassado. A mesma coisa que as redes sociais, as mídias digitais, elas atualizam praticamente quase que todos os dias. Então é um mercado imenso e se você não se atualiza
como por exemplo a atualização do Instagram, que é mais vídeos, mais coisas assim, se você não se atualiza, como que você vai entregar mais os seus produtos, entregar mais os seus resultados para as pessoas se você está lá, por exemplo, continuando só postando fotos ou conteúdos que já não fazem mais sentido tanto para você ou para sua audiência, ou a sua audiência já não está mais conectada com você? E você coloca a culpa no algoritmo, sendo que o algoritmo não tem nada a ver. Sendo que as pessoas não têm nada a ver. São pessoas? São. Mas os números não querem dizer que você não tenha sucesso. E sim que você está fazendo algo errado. Então, às vezes, uma pessoa que tá ali te seguindo, te acompanhando, dando o tempo dela para prestar atenção naquilo que você traz, pode fazer total diferença daquelas 1.500 que você pode ter ali te seguindo. Então, tome cuidado com esses pequenos detalhes, porque a culpa não é do que tá externo, e sim do que tá interno. Para as coisas ocorrerem ao redor, é necessário que você comece a mudar as coisas por dentro e entender que a autorresponsabilidade é ou seja, é tua e não da pessoa que tá ao seu redor. Então, parei de enrolar, já falei demais. Raquel, me avisa se tá tudo bem. Compartilha aí a live se você souber alguém que se interesse por este assunto. Tô dando uma olhadinha aqui também pra ver pra quem que... pra que lado posso mandar. Pra essa mensagem chegar pra mais pessoas. E se não chegar, chega na pessoa que precisa escutar isso. Então vamos lá. Vamos falar das 6 leis da autorresponsabilidade. Boa noite, amiguinha! Comenta aí, ajuda a entregar a minha live para mais pessoas. Comentem um monte e vamos conversando aqui, vamos transformar nisso um bate-papo. Aquilo que vocês tiverem dúvida ou opinião referente àquilo que eu vou falar, comentem aqui pra mim, vocês duas. Adoro. Que a gente vai debatendo sobre esses assuntos. Se vocês tiverem alguma experiência, se vocês tiverem alguma ideia ou alguma coisa assim, eu passei por isso, alguma coisa assim, comentem e cliquem no coraçãozinho também, que vamos lá que eu tô com a língua solta. Show de bola, Raquel, muito obrigada. Vamos lá. Eu falei no comecinho que esse livro eu adquiri numa edição da Avon, eu paguei menos de R$20, eu acho. E aí tem muita coisa aqui dentro. Show de bola. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem também, porque é normal, né? Quando eu não me embolo na dicção, eu falo muito rápido. Então vamos à primeira. Então eu anotei aqui, como eu fazia antes as lives dessa forma, então tem alguns trechos que eu sublinho, vamos ver se tá focando, eu sublinho os trechos que eu acho mais importante. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles, ressaltar um pouquinho sobre cada lei, sobre cada questão. Boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. Vou falar um pouquinho sobre cada lei e vou falar um pouquinho da minha experiência com essas leis, ok? A primeira vou falar a minha pessoa. Já critiquei sem perceber os meus próprios ciscos nos olhos. Então, às vezes a gente critica as pessoas sem saber que nós estamos agindo da mesma forma. Então, cuidado com as críticas e essa é a primeira lei. Se é pra criticar, cale-se. Aprenda a ter essa primeira noção. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de criticar a forma como os outros se vestem, a forma como as pessoas falam, a forma como elas agem, primeiro olhe pra você. Será que esse cisco também não cabe dentro dos seus olhos? A primeira frase que eu me embolei. A primeira frase que eu sublinhei aqui é: por favor, não me venha dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Me comentem aqui embaixo. Comentem aqui pra mim. Alguma vez alguém já falou assim: olha, eu vou te falar uma crítica construtiva, não me leve a mal. Falem pra mim se já comentaram isso pra vocês. Já falaram pra mim. Algumas vezes também. Inclusive aqui no meu perfil, falando, não é uma crítica ruim, é uma crítica construtiva pra você ir melhorando. Isso pra mim, que sou muito emotiva, é como se fosse assim, merda, eu tô fazendo tudo errado. Mas enfim, seguimos. Olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é pro seu bem. Crítica e construtiva. Quando você fala, Julie, você podia fazer um grupo no Telegram para estudar em grupo. Eu topo desde já. Podemos pensar na possibilidade. O problema é que se eu faço o grupo no Telegram, eu esqueço do grupo no Telegram. Talvez eu possa colocar no WhatsApp, que talvez seja mais fácil fazer um grupo ali no WhatsApp. Mas podemos organizar sim. A gente pode botar essa ideia em prática, hein? Basta essas duas palavras, críticas e construtivas, para as pessoas desmoronarem. Ou seja, às vezes você tá lá, eu no meu caso, tô lá toda empolgada, comentando, falando sobre as coisas, e as pessoas falam assim: eu tenho uma crítica construtiva pra você. Crítica e construtiva já tipo assim, não é uma coisa boa, não é algo assim, tô fazendo errado. Só que uma coisa que eu entendi durante a minha jornada, o meu despertar, o meu conhecimento,
Já, mas eu não levo pro coração, não. Sorrio, aceno e sigo a vida. É exatamente. É isso que eu tô aprendendo a fazer agora, hein? Porque é bem complicadinha essa questão. Então, até me esqueci o que eu ia falar. Críticas e construtivas. Quando eu falo essas... no meu caso, lembrei. Já me perdi. Lembrei. Quando falam pra mim assim, é uma crítica construtiva, o que acontece? Como eu levava pra começar a mudar minha mente. As coisas com os coração, eu já pensava assim, tá, eu tô fazendo tudo errado, eu tô fazendo isso de forma errada. Lembrei que eu ia falar. Da forma que eu tô despertando, que eu tô aprendendo as coisas de forma diferente, que eu tô olhando o mundo de outra forma, acontece que não existe o certo ou o errado. Você está testando, você está aprendendo, você está lidando com a forma que você deseja, que você quer pra si, que você quer testar pra si. E isso é bem interessante, porque você acaba vendo com os outros olhos e não levando as coisas para o coração. Já recebi, na época eu era muito imatura, sofri muito. Então, faço parte desse grupo. Boa noite, Shelly! Faço parte desse grupo, Raquel. Por quê? Porque eu também fazia exatamente isso. Eu me desesperava, ficava muito emotiva e chorava pra variar, né? Porque assim, eu tô fazendo e não tá indo muito bem, eu tô indo pro lado errado e coisa assim. E daí eu ficava um bom tempo sem fazer nada, meu cabelo tá parecendo uma vassourinha. Ficava um bom tempo sem fazer nada porque achava que daquela forma era errada e que eu precisava estudar mais. E eu ainda tô com essa questão, preciso estudar mais. E assim por diante. Então é bem complicada essa questão de construtiva e crítica construtiva. E essa é a primeira lei que ele fala aqui pra nós. Deixa eu ver se eu sublinhei mais alguma coisa. Dar uma sugestão ou ideia. Ou seja, no tempo que você vai criticar, simplesmente cale-se ou sugira uma ideia. Por exemplo, eu não gostei do post daquela cor, ficou esquisito. Eu não vou criticar. Nossa, a fulana... Ô, Shelly! A fulana tá fazendo o Instagram dela com uma cor que não combina. Ela tem que saber a identidade visual dela, algo assim. Isso eu estaria criticando. Então, ao invés de eu falar isso, por que eu vou dar uma ideia? Olha, fulano, tu conhece a simbologia das cores e tudo mais? Então, aí você começa a ver se a pessoa te dá brecha e tudo mais e fala pra ela, olha, tem essa cor assim, eu dei uma olhadinha no teu perfil, eu acho que essa cor combina mais pra você, o que tu acha? Então, conversa com a pessoa, vai dando ideias construtivas, ideias que vão fazer com que seja uma evolução, que ela tenha essa evolução na vida dela. Acredito que seja mais ou menos isso, pelo que eu entendi nesse capítulo. Dar uma sugestão ou ideia, você verá que os resultados obtidos serão muito maiores. As pessoas farão questão da sua companhia e orientação. Algo que não acontece com os que gostam de criticar. As pessoas que gostam de criticar, ninguém gosta de por perto, né? Tu vai estar ali, a pessoa vai estar criticando todo mundo toda hora. Isso vai também sugando, você acaba sugando a energia dessa pessoa e acaba você ficando mal também. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Então, às vezes a gente critica e esquece de parar e analisar as soluções dos problemas. É uma crítica, eu não gostei daquela questão. Então, o que eu posso fazer para mudar? Qual é a solução que eu posso trazer para mim ou para aquela pessoa? Porque a gente também é muito autocrítica, né? Fica se criticando toda hora. Eu não gostei dessa roupa, eu não gostei do modelo do meu cabelo, eu não gostei da minha sobrancelha, eu não gostei do meu corpo, isso e aquilo. Sendo que às vezes é só você parar e procurar uma solução ao invés de ficar se criticando por algo que você é. O Sherry tá querendo aparecer, chamar a atenção. Segunda lei, vamos lá, porque eu anotei aqui também da minha forma, porque eu vou ter que dar uns gritos com o Sherry se ele não cala a boca. Já reclamei sem saber que estava clamando por mais. Essa é um pouquinho contraditória não, mas é algo assim que todo mundo já escutou. A questão de quanto mais você reclama, mais você clama por aquilo que você tá reclamando. Peraí que eu vou dar um gritinho com o Sherry. Coisas que só acontecem no vídeo. Sherry! Vai! Ele tá aqui. Ele tá aqui no quarto e eu dando a volta na casa. Mas enfim, coisas do ao vivo, né, gente? Voltei. Vamos lá. Agora começa o... tu tá aqui. Gatos, tenho gatos. A melhor coisa que tem. Continuando. Se é pra reclamar, dê sugestões. Como eu estava falando, para não perder o fio da meada, a questão de você clamar por mais aquilo que você reclama. E essa é a segunda lei da autorresponsabilidade, para que você entenda essa questão de reclamar. Se é pra reclamar, dê sugestão. Então, a primeira parte era que para você não criticar, calar-se ou dar ideias, aqui você vai dar sugestões para solucionar esse problema também. A definição de palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação, que é o que eu falei no começo. Para si, uma existência pobre e carente.
Aqui fala assim: reclamações e cobranças desenfreadas criam para si uma existência pobre e carente. Essa frase é um pouquinho forte, mas também não deixa de ser verdade. Por quê? Porque toda vez que você reclama, você chama atenção, porque você tá reclamando de alguma coisa que tem na sua vida, que você não está gostando, e isso significa que você quer a atenção das pessoas para elas ou na verdade, quando você fala assim, você quer a intenção de dizer, não, vai ficar tudo bem, ou eu vou te ajudar, ou simplesmente para chamar realmente a atenção daquela pessoa, para a pessoa focar em você e dar a atenção dela por um determinado tempo, para que fique escutando você sofrer por algo que tem solução, né? Aqui tem uma passagem bíblica que comenta, que eu achei bem forte também: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que o ouvem. Essa é de Efésios, eu acho que é assim, versículo 4, capítulo 29. Boa noite, seja bem-vindo. Então esse é o versículo que ele colocou aqui. Veja bem, esta passagem diz para falarmos apenas palavras que edifiquem. Então, comente coisas que realmente vão sugestionar e vão fazer mudança na vida das pessoas, ao invés de você reclamar por algo que não faz mais sentido nem para você e nem para ela. Até me perdi de novo. E não para satisfazer aqui. Veja bem, essas passagens para falarmos apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve. E não para satisfazer o ego de quem fala. Quem reclama enfatiza o ego. De certo, há características mais fortes e perigosas de reclamação é a fuga de autorresponsabilidade, que também achei um pouquinho forte, porque toda vez que você reclama, você foge da tua autorresponsabilidade de mudar aquilo que está reclamando pra você. Então foi coisas assim que eu também fui mudando, eu era muito reclamona. Tem dias que eu ainda reclamo algumas coisas, mas eu já tenho consciência suficiente para analisar isso antes. Tem dias que a gente tá meio mal, meio ruinzinha, meio complicadinha nos dias mais tensos do mês, que a gente só quer reclamar mesmo. A gente fala assim, tá uma merda mesmo, e é assim, e deu pra bola, e tem que ser, e é assim que a vida funciona. Mas não reclamar com tanta constância. Somos humanos, então tem uma coisinha ou outra que a gente vai acabar reclamando, que a gente vai acabar se preocupando, vai acabar trazendo esse tipo de energia, principalmente quando ela baixa. Então, cuidado com isso. É uma fuga da tua autorresponsabilidade você ficar reclamando. Toda coisa que você reclama tem solução. A frase que eu escutei, eu acho que eu escrevi num post em algum lugar assim, que a única coisa que não tem solução é a morte, gente. Então, tudo tem solução na sua vida. Tá reclamando que, por exemplo, eu não consegui fazer tal coisa, não consegui ir em tal lugar, mas o que você fez em determinado tempo para conseguir fazer aquilo ali? No tempo que você fica reclamando, tenta buscar uma solução. E é isso que eu venho aplicando na minha vida nos últimos dias. Tá, a minha situação, ela não tá tão boa, tão ótima, tão maravilhosa quanto eu gostaria. Mas ao invés de reclamar por não ter a geladeira cheia, digamos assim, eu posso estar procurando soluções para resolver isso. O que eu posso fazer para resolver isso? Posso trabalhar com vendas novamente? Posso tentar conseguir mais clientes? Posso focar em determinado tempo nos meus estudos a ponto de conseguir agregar mais e levar mais para as pessoas a ponto de ser paga para isso? Então tudo nessa vida tem solução. Basta que você silencie, porque a resposta já está dentro de você, ou basta que você procure pessoas que estão onde você quer chegar, que podem te trazer soluções para isso, que podem te trazer uma clareza daquilo que você deseja, ou você pode simplesmente deixar aquilo ali, eu estou insatisfeito com aquilo ali. Simplesmente deixa, respira, deixa tranquilo ali no cantinho, depois volta, tenta resolver de novo, porque a gente de cabeça chata, de cabeça cheia também não consegue resolver nada, né? Me falem se vocês são reclamonas ou se vocês já reclamaram muito também. Coraçãozinhos, não estão vendo meus coraçãozinhos aqui? Dei uma coceirinha no nariz, agora o Xerri se acalmou, não precisa mais fazer fiasco ao vivo. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando o problema. Eles focam a solução e as possibilidades, que foi o que eu acabei de comentar aqui pra vocês. Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou um mau desempenho e fingir que não viu. Então, eu também o que eu tinha falado, não quer dizer que você não tem que reclamar nunca. Às vezes é necessário para que as pessoas consigam abrir os olhos para determinadas coisas, para que você consiga resolver, para que você simplesmente deixe vir aquilo que está dentro de você, para que você encontre essa solução. Então, isso não quer dizer que você tem que ser desumano e parar de reclamar. Somos humanos e sempre vamos reclamar por uma coisinha. Tá muito quente, tá muito frio, o chuveiro não esquenta. Então, são coisas assim que o chuveiro não esquenta, mas graças a Deus eu tenho um chuveiro, sabe? Então já dá um equilíbrio ali da tua reclamação, entendeu?
Muitos usam a reclamação como uma forma de chamar a atenção. Já as pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam por olhar e se deter prioritariamente aos pontos fortes, pois sabem que as palavras são sementes adubadas. E quando nos detemos, mais os problemas e erros são essas sementes que vão florescer. Mas quando nos detemos nas soluções e possibilidades, são essas que florescerão. E muitas vezes as possibilidades florescem a ponto dos problemas se tornarem irrelevantes, insignificantes. Então, toda vez que a gente planta, faz uma adubação e começa a reclamar, aquilo ali demora mais, a flor demora mais para florescer. Mas quando a gente cuida e entende que as coisas têm soluções, é mais fácil de a probabilidade de dar frutos mais rápido é bem maior do que você ficar reclamando naquilo ali. E também tem a questão de um experimento que eu lembrei agora bem aleatoriamente, da plantinha, que tinha um gurizinho que fazia um experimento, falava coisas maravilhosas para uma plantinha e reclamava de tudo para outra, e a que recebeu as coisas legais floresceu mais, e a que não recebeu só reclamações, ela acabou morrendo, apodrecendo. Então cuidado na hora que você for reclamar. Como eu disse, somos humanos e vamos reclamar sempre, mas a quantidade de vezes que a gente reclama no dia pode fazer totalmente diferente pro resto da vida. Pode fazer total diferença pro resto da vida. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. Já culpei sem saber, sem ter consciência que a culpa era minha. Eu escrevi esse trechinho ali. Referente à culpa. Muitas vezes eu me culpei, muitas vezes eu culpei as pessoas sem saber que a culpa era minha, das coisas não estarem indo como eu gostaria. Gratidão sempre é o segredo. Exatamente, exatamente. É o amor e a gratidão, elas são as frequências mais fortes do mundo inteiro. Quanto mais grato você... Ó, outra ali. Quanto mais grato você é, mais amor por tudo você sente. E isso faz com que a tua frequência eleve tanto a ponto de você conseguir atrair qualquer coisa. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que se vive. Quantas vezes vocês já culparam alguém por um erro teu, alguém por uma situação tua, alguém por um momento que ocorreu com você diante de uma situação? Então, isso também faz parte de nós. Mas, como eu disse, colocar na balança aquilo que faz mais valor, colocar em equilíbrio, entender que você não precisa colocar o culpado em tudo que acontece na tua vida. Você tá vivendo uma vida medíocre, uma vida que você não tá satisfeito, uma vida que tá te incomodando, que tá te gerando ansiedade, tá te gerando estresse. Quem é o culpado? O que você tá fazendo para mudar isso? Então são pequenas coisinhas, pequenas leis que às vezes a gente acha tão insignificante, mas que podem desbloquear e fazer total diferença na hora da gente começar a agir e transformar as coisas na nossa vida. Vamos ver o que mais sublinhei aqui. Em nível neural... Ui, eu ia espirrar e não saiu, meu Deus. Em nível neural, que isso aqui me chamou bastante atenção também, neurônios, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório é obtido por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno. Por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo foi culpa do outro? E o que acontece? Você acaba fazendo o mesmo erro, você acaba cometendo a mesma situação, você acaba atraindo as mesmas circunstâncias. E o nosso cérebro, ele é seu, é a mesma coisa que mentira. Você fez uma mentirinha pequenininha, o teu cérebro já entende, essa é uma mentirinha pequenininha, não dá nada. Não dá nada, não dá nada, não dá nada. Quando veio, ninguém mais consegue confiar em você de uma forma saudável. Então, e a Titi tá destruindo minha cadeira. Continuando. Então, essa parte é nosso cérebro. Tudo é questão do nosso cérebro, da nossa mentalidade, do conhecimento, das ações, das formas que você leva, das formas que você fala, da forma que você pensa. Não adianta você só não reclamar de boca pra fora, mas ficar no pensamento. Isso também gera energia, porque você acaba sentindo e o teu sentimento também tem poder na hora de você agir. E o Xerri começou de novo. Tá bom a forma que eu tô falando? Tá ficando claro pra que vocês consigam entender? Tô falando muito rápido, tá um assunto interessante, vocês querem que eu dance um pouquinho, que eu traga mais gatos aqui pra dar um entretenimento maior? Vão comentando aí, ok? Dessa parte, sublinhei mais uma parte. Por que me capacitar, fazer mais novos treinamentos e se o problema e a culpa pelos meus fracassos estão nos outros? Então isso também entra a questão
Por que eu vou me especializar, como eu falei no começo da questão das vendas, me especializar nas vendas se o resto da minha equipe não faz a diferença? Ah, por que eu vou fazer um curso a mais na hora de vender, fazer algo diferente na hora de fazer uma propaganda diferente na hora que eu vou estar vendendo meu produto se a minha equipe não se mexe? Mas quem que é o líder? Quem que precisa gerar a mudança? Quem que precisa fazer algo diferente? E quando eu digo isso, agora vem um negócio que vai se encaixar bem legal. Nós, mulheres, somos 1.001 milhão. Então a gente tem a que trabalha, a que estuda, a que cuida da casa, a que faz isso, a que faz comida, a que trabalha, a que cuida dos gatos, a que cuida dos filhos, a que faz um monte de coisas juntas. Então essas pessoas são a tua equipe. Se você não muda como líder, como é que você vai mudar a tua equipe no planejamento? Como que tu vai mudar? Se você não muda como pessoa, como que você vai mudar a dona de casa que às vezes se culpa por não conseguir fazer tudo que desejava naquele dia? Se você como ser humano não consegue mudar certas situações, de se sentir culpado por não conseguir fazer tal coisa, como que você vai ser a líder o suficiente para cuidar bem dos seus filhos? Sendo que na tua mentalidade você se culpa por não conseguir dar o teu melhor, sendo que o teu não existe o melhor, não existe a forma errada de ser mãe, não existe a forma errada de fazer isso, não existe a forma errada de dar uma boa educação, sendo que você é a pioneira daquilo ali, entendeu? Então é você que tem que fazer as coisas diferentes. Como que você vai ajudar as pessoas dentro da tua mente, as outras mulheres que existem dentro de você, se a principal você não cuida? Então, antes de culpar as pessoas, culpar as coisas ao teu redor, culpar as coisas por terem dado errado, olhe primeiro para você, para tentar entender aonde que ocorreu esse erro, por que você errou dessa forma. O que aconteceu, qual foi as palavras, qual foi os gestos, qual foi a circunstância que fez você errar daquela forma a ponto de você se sentir culpado. Assim, da próxima você consegue mudar, você consegue alterar, você consegue fazer diferente. Essa foi a nossa terceira lei da culpa. Então já falamos sobre a crítica, sobre você se criticar, as 6 leis da autorresponsabilidade. São leis que, se você não toma cuidado, você acaba gerando problemas para você, porque são bloqueios que te impedem de se movimentar, que fazem você parar. Então, cuidado. Falamos da crítica, falamos da culpa e falamos da reclamação. Eu ia falar do julgamento, mas não chegamos lá ainda. Então, a crítica, a reclamação e a culpa. Os 3 sabotadores que te impedem de você entender que a responsabilidade dessas 3 questões é somente sua. Quarta lei. Já me fiz de vítima sem saber que estava me envenenando pouco a pouco. Então, essa também é a questão da se fazer de vítima. Isso. Você achar que é só teu mundo que gira, você achar que é só a tua forma que está correta, você achar que precisa de alguém para consertar as coisas para você, você achar que as pessoas têm que resolver os seus problemas, que você precisa se fazer de vítima como se nada tivesse solução para receber a atenção das pessoas. Isso também pode te bloquear. Você se fazer de vítima achando que aquilo ali é pra você, que você tem que viver daquela forma, que as coisas têm que ocorrer daquele jeito, isso também é se vitimizar. Porque tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autocomiseração. Autocomiseração. Existem várias explicações e motivos. Um deles é o seguinte: crianças precisam se sentir amadas e importantes, porém, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, elas não obtiveram esse elemento emocional. Crianças gostam de atenção. Eu acho que é nesse aqui que fala... eu acho que é nessa parte que fala da questão assim, que tinham a mãe, tem os pais, né? E tinha uma criança que não dava atenção pro filho. Deixa eu retomar a história. Tinha uma família que não dava muita atenção pros filhos por questão de trabalho, questão de várias outras coisas. E o que acontece? Essa filha ficou muito doente. E o que acontece? Por automação, a menina acabou recebendo mais atenção. Isso está escrito no livro, tá? Recebeu mais atenção do que recebia antes. E o que fica acionado no cérebro dela? Toda vez que eu ficar doente, eu vou receber atenção, amor e carinho dos meus pais, que antes eu não recebo, ou que eu não recebo com frequência. Então, ela cresce com essa vitimização e vai querer fazer, toda vez que ocorrer alguma coisa diferente, ela vai querer se vitimizar para receber a atenção de alguém. Por quê? Porque lá na infância ela não recebeu essa questão de carinho e afeto. Precisam se sentir amadas e importantes. Nessa questão de não se sentir amadas e importantes quando criança. Eu tinha me fugido do nome das palavrinhas ali, mas é exatamente isso. Amadas e importantes. Não se sentir amadas e importantes. Então, quando elas crescem, qualquer probleminha, elas vão se vitimizar para se sentir amadas e importantes na vida de alguém. Então,
É um exemplo da questão da vitimização. Agora os meus gatos estão derrubando as coisas da casa. Continuando. Quando sofro, fico doente e debilitada, passo a ser amada e querida, mas quando eu sou boa e sã, ninguém liga pra mim. Então muitos de nós crescemos e ficamos adultos racionais. E isso costuma até ser verdade, porém, por um curto espaço de tempo. Então, às vezes você pode criar a realidade. Beleza, eu sou importante, eu estou me sentindo amada, mas é só no momento que eu estou doente, no momento que eu estou com uma dificuldade, no momento que as coisas não estão dando certo, que aí eu recebo a atenção para ser amada, para ser importante na vida das pessoas. E isso costuma ser verdade, como eu acabei de ler pra vocês, mas é por um curto determinado tempo. E por isso que algumas pessoas elas acabam atraindo doenças em suas vidas, porque elas querem se sentir importantes e amadas. Às vezes só precisam de... Tenham gatos. Às vezes só precisam de um pouquinho de atenção, de um pouquinho de carinho. E isso também ajuda a você entender essa pequena questão de você não se fazer de vítima. Tinha me fugido o nome da palavra porque os gatos derrubaram meu lixo. De você não se sentir vítima, de você ensinar a seus filhos de forma diferente, de você entender, porque esse exemplo cai na questão dos filhos, mas não é só na questão dos filhos, é na questão de tudo. No serviço, se eu fizer tal coisa, se eu me esforçar um monte, se eu fazer tudo certinho, eu vou receber atenção e carinho dos meus funcionários, dos meus colegas de trabalho, do meu chefe vai me notar, e aí ele acaba não te notando e você acaba ficando frustrado por causa disso e acaba se vitimizando pros outros colegas porque nada dá certo, porque não acontece do jeito que você espera, e daí a pessoa vai lá, te dá atenção, faz você se sentir amada e importante por algo que está acontecendo na sua vida. E ela fica num ciclo sem fim, sendo que pode ser uma crença que ela pegou quando era criança. Essa é a quarta lei da se fazer de vítima. Faça-se de vencedor. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Vencedor porque você está fazendo algo diferente. Já vivi isso. Pois é. Então são coisas às vezes que a gente carrega e nem sabe a fonte que isso ocorre. Não sabe a fonte de onde que vem isso, não sabe a fonte do porquê que está acontecendo aquilo ali, ou porque você se sente dessa maneira. E muitas das vezes acontece porque lá na tua infância, os teus pais só te davam amor e atenção quando você estava doente. Vamos lá. Quinta lei. Já foquei nos erros que me levaram a pequenas depressões. Isso, já foquei nos erros que me levaram a pequenas depressões. Então vamos lá para essa lei. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Então antes de você se sentir culpado, se criticar por seus erros, ficar pensando neles a ponto de te levar a uma pequena depressão, lembre-se que você precisa aprender com eles. É com eles que você planta, é com eles que você cresce, é com eles que você se renova, é com eles que você aprende algo novo, é com eles que você cresce. É errando que você aprende as coisas para fazer a mudança na sua vida. Trecho a ser lido. O erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Se não houver erro, não haverá aprendizado. Não existe erros, apenas resultados. Resultados, consequências de uma ação. E se você agiu, você saiu da zona de conforto. Se você saiu da zona de conforto, você já fez mais do que a maioria das pessoas consegue fazer. Então, antes de você se culpar, se criticar por ter errado, lembre-se que cada erro é porque você está tentando, está saindo da zona de conforto, está fazendo algo diferente. Loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, como que você vai crescer, vai ser abundante, vai viajar o mundo, vai conseguir a tua casa, vai fazer as coisas que precisam ser feitas se você não errar, se você não atestar, se você não aprender com seus erros? Você vai continuar na mesma rotina, nos mesmos dias, nas mesmas questões, todo o ano, todo santo dia. Todo santo dia a gente recebe uma oportunidade diferente de fazer algo novo. E se você não faz, você se repete no ciclo de ontem, anteontem e assim por diante. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam que, de fato, que tudo que é ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos. São efeitos, são resultados. Não existe erros e nem fracassos, e sim resultados e efeitos de suas ações. Ok? Esse aqui é mais curtinho porque tá bem mais óbvio, né? Justificar seus erros.
Ao invés de você parar e querer explicar o que aconteceu, o que você fez de errado, por que você fez aquilo de errado, simplesmente vá lá e tente entender o que você pode aprender com isso. E a minha frase nessa lei foi: já foquei nos erros que me levaram a pequenas depressões. Então, por que essa frase? Porque muitas das vezes um erro ele pode vir como solução, mas se você focar naquele erro como se fosse o fim do mundo, você acaba se deprimindo, você acaba vivendo no teu passado algo que você não pode mudar, apenas fica na memória para que você aprenda com isso. E muitas das pessoas, elas entram em depressão por causa de que ficam remoendo os pequenos erros que ocorreram. Ah, eu terminei meu relacionamento, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse errado, se eu não tivesse falado de forma errada, eu estaria com a pessoa ainda hoje. Ah, se eu não tivesse destratado o meu chefe daquele momento que eu estava vulnerável, eu teria o meu emprego ainda. Então não fique lá focando naquela mensagem, focando naquele erro, focando naquela memória, porque ou vai te gerar depressão, ou vai te gerar tristeza, vai te gerar angústia. Aprenda com aquele erro. Beleza, eu discuti com o meu chefe porque eu estava vulnerável. O que eu posso aprender com isso? Posso melhorar a minha vida e sair daquele emprego, ou posso chegar até o meu chefe e dizer: eu me autorresponsabilizo pelo meu comportamento. Eu agi de forma errada e eu gostaria de saber se você tem como a gente solucionar isso, como a gente pode fazer para solucionar esse problema para que não ocorra mais. Então tem diferença na hora de você fazer um erro e na hora de você justificar ou na hora de você aprender com ele. Aprender com o erro faz total diferença. Vamos lá, aquela ali foi a quinta lei universal. Vamos para a sexta e última lei. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá legalzinho? Tá bom a minha voz? Estão pegando bem direitinho? Tá pegando bem direitinho? Espero que sim. O Xerri voltou de novo. Já julguei sem saber que estava falando de algo que podia ser curado, que estava aqui e que podia ser curado. Agora nós vamos falar do julgamento. Se é para julgar as pessoas, julga apenas suas atitudes e comportamento. Então, antes de você sair julgando as pessoas, sair julgando as ações delas, sair julgando as coisas que já não fazem mais sentido pra você e que você acha que, eu evoluí, eu não faço mais isso, tem que estar julgando as pessoas. Antes disso, lembre-se que você também já fez isso. Antes de julgar, lembre que você também pode passar por a situação um dia. Acho que tava embaçando minha imagem. Volta. Aí. Vem. Oi do Xerri. Não, cala a boca. Acho que tem a ver com aprender e se perdoar também, né? O 5, exatamente. Para de comer meu fio! Ai, gente, tem um gato. Agora um mia, o outro come meu fio. Continuando. É isso aí, Raquel. Eu tava lendo e me interrompi porque o gato começou a comer meu fio aqui. Acho que tem a ver com aprender e se perdoar também, né? O 5, exatamente. Não justificar seus erros, e sim aprender com eles. Exatamente, aprender a perdoar. Eu tava me embolando pra tentar raciocinar porque eu fiquei preocupado com o fio, mas é isso. Mas é isso aí, é você aprender a perdoar, principalmente a questão de você se perdoar, a questão de você errar e entender que se perdoando você consegue fazer a diferença e consegue aprender com ele. Muito bem lembrado, porque também me veio um insight com isso agora que eu consegui raciocinar e pensar naquilo que você falou. Porque enquanto você não perdoa, o erro continua te atormentando, o erro continua ali te perturbando, você fica focando naquele erro. Então, o primeiro passo é você perdoar. Perdoando, você aprende. Uau! Agora eu falei bonito. Ah, graças a Deus, que bom que você tá entendendo, mesmo com essa turbulência dos 5 gatos que estão aqui ao redor de mim. Continuando, vamos para a última lei que fala dos julgamentos. Já julguei sem saber que estava falando de mim, de algo que podia ser curado, que estava em mim também. Quando alguém nos ofende, a reação normal, na maioria, é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Gente, eu fiz muito disso, muito mesmo, de me ofender, de levar pra mim, de entender como uma ofensa, de me magoar, de pegar como se fosse algo pessoal e direto, sendo que só fala da própria pessoa, né? Se alguém te julga, ela está falando dela mesma. Se você julga, você está falando de você mesmo. Algumas pessoas, elas não têm esse insight referente a eu tô julgando e tô falando de mim mesmo. Ou a pessoa tá julgando e tá falando dela mesma e acaba ficando com pena, porque a pessoa tá se julgando e tá se vitimizando. Então uma coisa puxa a outra.
E é nessas questões que você consegue pegar esse insight e entender. Se alguém julga, se alguém tá reclamando, se alguém tá falando, a única coisa que você precisa ter com essa pessoa é compaixão e falar com ela a ponto de esperar que ela te dê brechas para que você consiga levar esse ensinamento para ela, para que também possa transformar a vida dela e ela sair dessas crises de reclamar, de errar, de se culpar, de criticar e se julgar. Então você consegue fazer isso. Verdade, estamos, né? Então tem coisas assim que a gente acaba não conseguindo, né? É um processo. Mas quando você entende, é mais fácil de você parar no momento que você se julga e falar assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tô me julgando, eu tô julgando a pessoa, eu tô me auto-julgando por quê? Se eu sei que eu posso mudar isso em mim. E agora vem o espirro. Não vem. Ai, que raiva. Mas enfim, a gente acaba levando muito pro pessoal, principalmente a gente que trabalha com a internet. Tem as questões das críticas, graças a Deus, por enquanto eu não recebi mais, mas eu sei certeza que no decorrer que a gente vai crescendo, vem aquelas pessoas que se sentem culpadas, que se sentem com medo. Isso, processo de crescimento, exatamente, bem isso. Então a gente entender isso é primordial, como eu estava falando, pra gente que trabalha com a internet, porque a gente sabe que não precisa levar pro pessoal quando alguém fala que você está agindo errado, que a luz tá fraca, que você não presta, que você não vai chegar a lugar nenhum com aquilo que você está trazendo, que o teu conteúdo não é bom. Então, antes de você se levar isso pro coração, lembre que aquela pessoa às vezes pode não estar fazendo o que você faz. Ela tá lá sentada na zona de conforto, tomando uma coquinha, comendo salgadinho, comendo porcaria, julgando quem tá fazendo algo diferente. Então, antes de você levar pro coração o julgamento das pessoas, lembre-se que elas estão falando dela mesma. E o máximo que você pode tentar fazer é falar com ela e ver se você consegue dar brechas, receber brechas para levar esse conhecimento para ela, para que ela entenda. Ah, eu não gostei da forma que você está falando. Beleza, e por que você não fala? Por que você não faz? Por que você não vai ali, não tenta você, antes de você vir falar de mim? Claro, a gente não vai falar assim pra... Depende da pessoa, dá pra ser meio ignorante, mas dependendo da pessoa, se é alguém assim mais sensível, a gente sabe que é mais sensível, tem que ter outras palavras, outras formas de conversar com ela pra levar isso adiante, né? É como dar força e poder a alguém que não deveria ter força nem poder sobre sua vida. Isso aqui eu achei bem forte também. Por quê? Porque você acaba se desvalorizando, a gente acaba se desvalorizando quando levamos as coisas pro coração. Por quê? Porque a gente dá brecha para as outras pessoas terem controle sobre nós, sendo que a única pessoa que deve e tem controle sobre nós somos nós mesmos, que somos deuses, que somos a imagem e semelhança do Criador. É só a gente e Ele, é Ele que pode nos julgar, é só Ele que pode nos julgar. As outras pessoas não têm nem poder para isso. Então por que a gente escolhe dar ênfase para essas pessoas? Por que a gente escolhe se magoar pelo que essas pessoas estão falando a nosso respeito, sendo que muitas vezes só reflete elas mesmas? Então eu passo muito por isso, às vezes, de levar pro coração algum julgamento. Tanto que eu também às vezes tenho a necessidade de aceitação, de perguntar para Deus e o mundo antes de ir lá e fazer. Então às vezes é algo que você precisa pensar. Eu não preciso da avaliação ou da aprovação das pessoas para fazer algo que eu realmente quero, ou que eu acho que vai ser legal, ou que eu acho que vai fazer mudanças na minha vida. Eu vou lá e faço porque é eu. Se eu errar, é comigo, e eu posso, claro, pedir a opinião das pessoas, ver o que elas acham, conversar com elas, ter um insight referente àquilo que eu desejo fazer, mas jamais permitir que as pessoas te tratem com maldade. Jamais permitir que elas tenham controle sobre você diante das coisas que você deseja fazer ou as coisas que você faz. Então não tenha medo dos julgamentos também. Porque, que nem eu falei, as pessoas só julgam aquilo que elas não têm capacidade de fazer. Então, se você quer fazer algo diferente, simplesmente faça. E depois você vê se foi uma coisa boa ou uma coisa ruim. Se foi uma coisa ruim, você conserta. Se foi uma coisa boa, você continua. O autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele. E aqui tem um exemplo, porque isso aqui ficou um pouquinho confuso no primeiro momento que eu li. Você não pode julgar... O autorresponsável não julga o outro, mas sim a atitude dele. E a pessoa não vai julgar. Tu não pode julgar a pessoa assim. Você fez errado, você fez isso, você fez aquilo. É você ter compaixão e se colocar no lugar dela. Poxa, por que você fez isso? O que você tá passando na tua vida que te levou a esse comportamento? E aqui dá um exemplo do trânsito, que diz assim, tu tá no trânsito, tá atrasado, passa um carro a 1000 por hora, um barbeiro quase bate no teu carro. A tendência das pessoas é ficar pé da vida, xingar,
ou comprou a carteira, fez isso, tu tá maluco, poderia ter me matado, ou algo assim. Em vez de você gritar esse tipo de crueldade para as pessoas, julgando ela da forma que tá julgando, você se coloca no lugar dela. Bah, por que a pessoa tá fazendo isso? Por que ela tá correndo? Será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém tá machucado? Será que tem alguma coisa acontecendo na vida daquela pessoa? Será que ela tá preocupada? Tá drogada? Tá bêbada? O que tá acontecendo com aquela pessoa para ter um comportamento disso? Você vai julgar a atitude dela e não o comportamento dela agindo da mesma forma que ela. Então, antes de você querer falar do julgamento daquela pessoa, simplesmente pense um pouquinho e julgue a atitude dela. Por que ela tá falando daquela forma? Por que ela tá agindo daquele momento? Então se coloca no lugar da pessoa, tenha compaixão. Não, tudo bem, a pessoa agir daquela forma, mas eu não preciso ser igual a ela. Não preciso agir da mesma forma que ela, porque se eu julgo você e você vem e responde pra mim com um julgamento ainda pior, você está se igualando à pessoa. Então, antes, lembre-se disso. Se coloque no lugar e não se iguale às pessoas. Você tem que pensar e se colocar no lugar dela. Por que ela está agindo daquela forma? O que aconteceu? O que pode ter acontecido? Isso é julgar a atitude, não o comportamento da pessoa. Ok? Essa foi a nossa última lei. Como diz nas Sagradas Escrituras, com a mesma moeda que julgas, será julgado. Ou ainda conforme outra passagem. Só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nós só compete julgar as atitudes e ações. E de preferência, começando por julgar as nossas próprias. Esse eu também achei bem forte. Essa foi a nossa sexta lei referente a isso. Então, recapitulando. Primeira lei sobre a crítica, segunda lei sobre a reclamação, terceira lei sobre a culpa, quarta lei sobre se sentir vítima, quinta lei, focar nos erros, e sexta lei, faltou o dedo, julgamentos. Então essas são as 6 leis da autorresponsabilidade, coisas que geralmente a gente costuma colocar no outro, a gente costuma julgar o outro, a gente costuma se vitimizar para o outro, a gente costuma focar nos erros e nos erros dos outros, a gente costuma se culpar, a gente costuma reclamar, a gente costuma criticar. Quando você aprende que isso está te ferindo, isso está te travando, isso está te bloqueando, você aprende que é isso que você precisa mudar em você. Você parando de criticar, você consegue ser mais feliz, porque você não vai perder tempo criticando as pessoas, você vai ganhar tempo sendo uma pessoa melhor. Quando você para de reclamar sobre as questões que você não quer mais na sua vida e começa a agradecer, mais coisas virão pra você. Você não vai estar mais clamando por algo que você não gosta, e sim clamando pelo amor das coisas que você deseja pra si. Quando você para de culpar as pessoas, culpar os erros, culpar as coisas que são ao seu externo, e começa a entender que a culpa é tua e que você pode mudar e que tudo tem solução, você também para de gerar energia baixa, energia negativa. Quando você para de se sentir vítima, de fazer vítima, desbloqueia aquela questão lá da infância que você precisaria de atenção e amor para receber isso você precisaria se fazer de vítima. Você para e percebe que o único amor e a única atenção que você precisa ter é de você mesmo, porque você é Deus e o Deus habita em você e ele te preenche de uma forma que te transforma. Então você não vai mais precisar se fazer de vítima por algo que está faltando em você, porque se você entende que você é puro amor, que você é pura importância para si mesmo, porque você precisa ser importante para si mesmo primeiro, você consegue transbordar na vida das pessoas e você não sente mais aquele vazio. Minha letra ficou um garrancho, mas marquei tudinho, que é aula top. Deus continue te abençoando. Eu vou tirar um print disso. Raquel, muito obrigada. Obrigada mesmo de coração por você estar aqui até agora. Muito obrigada por ter absorvido ao máximo que isso trouxe para você também, e que você consiga trazer mudanças para tua vida referente a isso, referente a essas pequenas leis que a autorresponsabilidade ela nos traz. Eu já tinha um conhecimento um pouquinho antes disso, mas muitas delas eu não aplicava, como por exemplo a questão dos julgamentos, de eu me auto-julgar, a questão de pensar nos erros, a questão de dar importância para as que os outros falavam de mim. Então são pequenas coisinhas que às vezes a gente se sabota. E quando a gente aprende que essa autorresponsabilidade só depende de nós e a gente passa a transformar essas leis de uma forma contrária, a gente consegue se movimentar a cada passinho. E algumas pessoas elas levam isso tão a sério, que elas acabam entrando a mais e mais num buraco, tentando preencher esse vazio. E esse vazio a gente só preenche com nós mesmos, porque, como eu estava falando, nós somos Deus. Nós somos a sua imagem e semelhança.
nós somos ele. Então não tem como você se sentir vítima, não tem por que você criticar o outro que é a tua imagem e semelhança também, não tem por que você se culpar pelas coisas que acontecem, porque tudo é aprendizado. Então, essa mensagem de hoje. Obrigada, Raquel, por ter ficado aqui até o final. Obrigada quem esteve aqui, obrigada para você que está assistindo essa live depois do tempo. Espero que você tenha conseguido absorver o máximo dessas leis e que se você pratica alguma dessas leis de forma contrária, se você critica, se você julga, se você culpa, se você reclama, se você se faz vítima, acho que eu falei todas já. Comenta aqui embaixo, eu vou mudar hoje, eu decido mudar hoje, que eu quero saber se você assistiu até o final e se você também pratica essas questões dentro da tua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado e que possamos ter mais lives referente a isso do próximo livro que eu ler. Boa noite!